Site Mídia Mineira, aqui com o vereador Fernando Pacheco Fialho. E a gente quer saber sobre um boato, não sei se é boato, se é verdade, mas que está acontecendo aqui nos últimos dias, da pré-candidatura, né, o lançamento da pré-candidatura pelo PMDB do vereador Fernando Pacheco. Então, boa noite, Fernando Pacheco. A gente queria já que você pudesse responder isso para a gente. É uma honra poder estar falando para a mídia mineira e para todos os ouvintes, que é o seguinte: na verdade, é uma grande falta de comunicação, Marcos Gama, porque, na verdade, não tem nada oficial e nada assim que tenha sido decidido em reunião, porque não houve nenhuma reunião ainda a respeito. Mas, na verdade, como membro, né, efetivo e representante do Partido Movimento Democrático Brasileiro, e na função de agente político, que eu sou investido como vereador, eu sempre estarei, sabe, à disposição do partido para representá-lo da maneira que for. Então, desde sempre, né, o nome de um agente político que está investido no cargo, ele passa a ter uma representatividade dentro do partido como um possível pré-candidato. E eu sou o único representante efetivo de vereador, né, e tem o vice-prefeito também, que é também efetivo e é do partido, que naturalmente seríamos pré-candidatos. Não sei o que o vice-prefeito pensa a respeito, mas eu sempre estarei disposto a oferecer ao partido tudo que ele precisar de mim, uma vez que foi ele que me deu a condição para chegar onde eu cheguei nessa situação de ser o agente político. E outra coisa, todo cidadão acima de 21 anos de idade, que tem o seu domicílio eleitoral na cidade, ele tem direito, e se ele estiver filiado, né, ele tem o direito de ser pré-candidato àquele partido que ele é filiado, naquela cidade que ele é domiciliado, a um cargo de agente político, seja vereador. Ele pode ser um pré-candidato a vereador, assim como pode ser um pré-candidato a vice-prefeito ou a prefeito. Então, na verdade, é o que se construiu até hoje, é o meu nome dentro do partido como um membro efetivo, no qual ele está à disposição do partido. E eu não abro mão dessa condição, porque quando eu precisei do partido e eu pedi, ele me deu a legenda para eu candidatar a vereador. Então, logrando êxito, a partir desse momento, o partido também interage com os projetos pessoais e com os projetos institucionais. E foi-me procurado, né, membros do partido, e até quem não é do partido, mas tem muita importância, como o Tarcísio Filho, que ele não vindo, como ele teoricamente disse que não poderá vir, se eu aceitaria levantar a bandeira da pré-candidatura. Eu disse que sim, isso não me assusta, acho até que tem ele como preferência pela história e bagagem do que eu, mas se ele não pode, eu me sinto capaz de ser um dos pré-candidatos a pleitear a vaga, e isso vai ser decidido em convenção. Então, essa é a situação. É muito legítimo para mim me colocar como pré-candidato, porque eu penso o seguinte: poxa, eu sou atualmente vereador, né? Recentemente fui presidente da Câmara, já fui secretário de Finanças, secretário de Saúde, sou funcionário público da Prefeitura Municipal de Cataguases há mais de 25 anos. Então, eu acho legítimo partir de mim essa oferta de me colocar como pré-candidato, porque esse currículo me credencia. Não quer dizer que para ser pré-candidato tem que ter isso, não. Pode ter uma pessoa que nunca teve nada disso e seja também. Isso vai de cada cabeça. Eu, na minha limitação, acho que para eu pleitear um cargo desse, eu tinha que ter experiências que me consubstanciasse condições para cumprir o compromisso de um cargo de tanta importância. Eu acho que essas experiências que eu vivi, como eu citei ainda há pouco, me credenciam no meu íntimo para eu pensar numa pré-candidatura. Mas afirmo para você e para todos os ouvintes do programa o seguinte: eu também ficarei muito tranquilo e aceitarei prontamente se o partido virar para mim lá na frente e falar: ó, Fernando,
infelizmente, a gente quer que você retire a sua pré-candidatura, para não ter desgaste, que a gente tem um outro nome mais estratégico que o seu, por causa de N fatores. Eu falei, ficarei tranquilo, retirarei, virei candidato a vereador, ou talvez possa ajudar de outra maneira, porque eu acho que, acima disso tudo, é o que eu disse, o território é a grande primeira opção de uma organização. Sem o território não existe as instituições. Depois do território, vêm as instituições. No caso, eu me refiro ao partido PMDB na minha realidade. E só depois do território e das instituições é que vem o agente político, a pessoa. Então, essa é a ordem dos fatos. O partido acenou com a possibilidade da minha pré-candidatura, eu investi na condição de ser um dos pré-candidatos. E estou pondo meu nome à disposição. Agora, feito isso, daí para diante, temos que esperar a convenção. Eu só te digo uma coisa, a minha carreira pública, eu tenho uma coisa assim que me cutuca toda hora como um lembrete. Eu acho que nós temos que usar o princípio da impessoalidade nos nossos atos. Eu não estou aqui para vangloriar o nome Fernando Pacheco como pré-candidato. Não, eu estou aqui para servir ao partido, né, que é a instituição maior do que a minha pessoa, para esse partido também servir uma instituição maior do que ele, que é a cidade de Cataguases. Então, em cima disso tudo, eu estou pondo à disposição para a comunidade, para o partido e para a minha vereança essa possibilidade de pré-candidato. Mas ainda tem muita coisa até a candidatura acontecer de fato. Então, por enquanto, até porque a legislação não nos permite, né, falar como candidato. Mas, independente disso, eu ainda estou na fase incipiente, no começo de uma proposta. E eu acho que a proposta de pré-candidatura é viável. Eu estou na minha legítima condição de fazê-la. E a condição efetiva virá dentro do prazo das convenções e da lei eleitoral. E aí sim, aí nós vamos falar em projeto, não em propostas, porque a proposta é o ponto de partida. O projeto é a estruturação e a integralização de uma condição de trabalho. E só depois de consumado, se for consumado a vitória, aí sim nós entraríamos na condição de fazer mesmo. Então, é uma escala que a gente tem que seguir a ordem. Eu estou obedecendo tudo isso, não quero pular fases, não fiz isso muito antes, exatamente para não ter tantos desgastes, estou fazendo agora porque o período requer. Nós estamos no período de fazer as filiações, eu acho que, colocando o meu nome, eu posso agregar pessoas para vir na filiação do partido, para juntar forças. Então, por isso que está acontecendo nesse momento, porque eu cheguei no momento estratégico de colocar para o partido a minha contribuição que ele quiser. E estarei, com isso, talvez, conclamando pessoas a vir somar forças com essa pré-candidatura. Se isso for alcançado na convenção, aí sim a gente irá com a candidatura, né, a homologada, para o período eleitoral fazer a colocação dos projetos e das condições de investidura num cargo de tamanha importância que é o cargo de prefeito. Certo, mas então o seu nome foi colocado como pré-candidato, só que o partido não oficializou nada, foi isso que eu entendi, no caso. Não, ele não oficializou e nem pode, porque não tem necessidade, né? Mas ele aceitou. O partido, inclusive, a visão que eu tenho é que ele encampou essa posição de pré-candidatura. Da mesma forma que pode haver outras pré-candidaturas para a convenção, no caso. Sim, até porque o fato de não ter surgido nenhuma, a não ser a do Tarcísio Filho, né, pode surgir outra como surgiu a minha. Então, nós temos o próprio vice-prefeito, que pode ser, naturalmente, né, até numa hierarquia de condições,
mais preferência do que eu até. Embora o vice-prefeito tenha dado declarações aí que está deixando o PMDB para se candidatar a vereador em outro partido, não sei se... Pois é, até conversei pessoalmente com ele e ele confirmou essa intenção. Mas eu só acredito mesmo nos fatos, nos atos, né? E o ato de desligamento não foi feito. E eu acho que ele tem que procurar o partido para isso. Vai ser uma pena, porque é uma pessoa que a gente contava com ele, né, até para um cargo de pré-candidatura, até para uma pré-candidatura ao cargo de prefeito. E ele, não estando no grupo, ele não poderá ser esse pré-candidato do nosso grupo, porque ele tem uma história bonita, é uma pessoa muito atuante e vai fazer falta para a gente, sim, mas acho que cada um, Marcos, tem que seguir o seu destino. Se ele acha que em outra instituição ele vai ser mais bem aproveitado ou vai se sentir melhor, que ele siga o caminho dele também. Eu acho que ele não vai deixar de ser um grande homem público por causa disso. E a gente vai unir forças com o que a gente tem de fazer uma recomposição em cima disso, porque vai ser uma perda, sim, mas isso não irá desanimar a gente, de forma alguma. A gente quer, porque a gente acha que o PMDB tem que crescer em Cataguases. O PMDB ficou alguns anos aí à mercê de negociar cargos a troco de apoio. Eu acho isso deprimente para um homem público que é detentor de cargo político. Ele tem que engrandecer do partido, da instituição dele, andar com as próprias pernas e não ficar à mercê de algumas coisas secundárias a vida inteira para se beneficiar disso. Então, eu jamais faço uma situação dessa em minha vida pública, porque, em primeiro lugar, é a cidade de Cataguases, segundo, o partido. Só depois vem um homem político. Certo. O PMDB, no caso, então, pelo que você está falando para a gente, a intenção primária é lançar um candidato próprio. E talvez este ano, então, o PMDB não irá apoiar um outro candidato, ou pode ter essa possibilidade? Te digo assim, com a minha convicção, isso aí era uma vontade até do doutor Tarcísio, que nós fizéssemos candidatura própria. Ele até chegou a confessar em rádio que eu seria um candidato da escolha dele. Isso muito mexeu comigo e me fez assim repensar várias vezes a possibilidade de realmente encarar isso. E se o nosso grande mestre fez isso, por que nós iríamos contra uma visão de uma pessoa tão experiente? E, independente também, se o Tarcísio não tivesse feito isso, eu acredito que, se você quer ser grande, você tem que pensar grande. Senão você vai ficar sempre a reboque, porque você vai criar aquele complexo de inferioridade. Ah, não, nosso partido está pequeno, mas já foi grande. Nós fomos, do nosso partido, comandou essa cidade por 5 mandatos, por mais de 20 anos. Chegou o período que essa casa aqui, da Câmara Municipal, em 15 vereadores, ter 5, 6 do PMDB só, de uma vez. Então, esse partido foi muito grande, ele reconstruiu o desenvolvimento de Cataguases pelas mãos do doutor Tarcísio. Ele teve o auge com o doutor Tarcísio, com o Paulo Chebe, com o Tarcísio Filho. Então, ele tem história. E a história é um livro aberto, não é um livro fechado. A gente tem que reescrever a continuação do sucesso e aprender com os fracassos, com os tropeços, porque se a gente abandonar essa iniciativa de reconstrução, nós estamos falhando e não tendo tentativas mal-sucedidas. Então, se a gente abandonar a ideia de ter candidato próprio, aí sim o PMDB vai continuar falhando, porque até então eu quero crer que ele estava tendo tentativas mal-sucedidas, de não ter pessoas para se candidatar a uma pré-candidatura ou uma candidatura efetiva. Então, eu pus o meu nome com essa ideia, seguindo os princípios do doutor Tarcísio e a minha condição de pôr, assim, a pré-candidatura para ser avaliada. E mesmo que seja mal avaliada, Marcos, eu irei até o final, a não ser que o partido não queira ter desgaste, sabendo que é uma candidatura que não emplacou. Mas eu vou até o final, porque, para mim, mais importante do que ganhar é entrar na batalha. Se você não entrar, você nunca vai ganhar. Então, para saber se a gente vai ganhar ou não, tem que encarar, tem que enfrentar, não tem que ficar receoso, não. O não a gente tem. Hoje a gente não tem prefeito no PMDB
há mais de 2008, há mais de 7 anos, há mais de 8 anos. Então, a gente tem que começar a arrumar no sentido de conseguir fazer esse partido ter condições de fazer prefeito novamente. Se não for dessa vez, que seja da próxima. Às vezes a gente dá um passo para trás para estar 2 na frente. Mas eu acho que o PMDB tem nomes para entrar e fazer um trabalho para competir e ganhar, de igual para igual com outros nomes que estão colocados aí há mais tempo. Por quê? Cataguases já vem demonstrando que não existe unanimidade. Cataguases gosta de experimentar alternativas, alternâncias de poder. É difícil ter uma reeleição em Cataguases. Então, partindo desse princípio, eu entendo que as candidaturas que já tiveram e a que está não foi de uma condição assim de unanimidade ou de maioria aceitar, porque houve essas mudanças todas. Então, já que eu acho que vai haver uma outra mudança, a gente quer oferecer um pouco do que a gente apresenta na vida pública como matéria para ser transformada em eficiência. Eu vou sempre lutar por gestão, é esse o meu foco, é em cima disso que eu quero trabalhar. Tem revisões, tem um monte de coisa para ser feito, tem muito planejamento e muita prática também para ser colocado nas ações do dia a dia. Então, eu tenho lá as minhas propostas que vão poder ser transformadas em projetos quando eu for candidato. Hoje eu sou só um mero pré-candidato. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade. Estarei sempre à disposição, Marcos. Meu horário, às vezes, pode não coincidir, mas se for num dia de sábado ou então fora do horário, estarei pronto para prestar qualquer esclarecimento para o programa Mídia Mineira.